Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar inicialmente o presidente dessa sessão, o deputado federal Isaac Silva, que nunca mede esforços em demonstrar o quanto a gentileza, a abertura ao outro e o diálogo é capaz de construir as relações mais sólidas da vida humana. E gostaria de saudar Sua Excelência nesse momento por uma iniciativa tão feliz como essa. A geração que fundou o Presidente Prudente já, provavelmente, não está mais entre nós. A geração que comemorará o bicentenário de Presidente Prudente, uma parte significativa dela ainda não nasceu. Por isso a história privilegiou a cada um de nós, por essa oportunidade de nós celebrarmos o centenário da cidade ou em que nascemos, como foi o nosso caso, ou daquela que escolhemos para viver. E um momento tão significativo não poderia, de fato, passar em branco. E não só passar em branco para Presidente Prudente, para o Oeste Paulista, mas, de fato, ganhar os olhares do Brasil aqui representado nesse plenário. Por isso, a iniciativa de Vossa Excelência, senhor Presidente, da mais alta relevância, o que mostra a sensibilidade política de Vossa Excelência, o amor pela sua terra, pelo seu povo, e a altivez do compromisso que o trouxe a essa casa, onde é respeitado, querido e, com certeza, desenvolve um grande trabalho. Quero saudar o senhor prefeito municipal, de quem eu tive a honra de ser aluno nos bancos da Faculdade de Direito Ambiental, e que depois, por generosidade, ou quem sabe até imprudência, pude ser colega como professor universitário, alguém com competência técnico-jurídica, compromisso político e que tem feito um trabalho excepcional, reconhecido na condução do município de Presidente Prudente. Quero cumprimentar o senhor vereador Emerson Dias, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, aqui representando a sua presidência. Cumprimentar o presidente da comissão do centenário de Presidente Prudente, o senhor Marcelo Costilho Jorge, parabenizando também pelas suas palavras, na presença e na pessoa de Vossa Senhoria. Quero cumprimentar todos aqueles que, embora não estando na mesa, dirigiram importantes palavras nessa ocasião. Cumprimentar o meu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, já que a minha subscrição como advogado se deu em Presidente Prudente, e o que muito me honra, e cumprimentar ainda o Luiz Eduardo Minucci pelo desenvolvimento que tem feito em relação a essa articulação, essa organização da sociedade civil, com tão bons resultados apresentados nesse tempo de caminhada, e por um ponto realmente fundamental. Presidente Prudente não é simplesmente uma cidade, Presidente Prudente é um símbolo, ou melhor, ela representa alguns símbolos fundamentais. O primeiro é a consolidação no Estado de São Paulo do projeto de nacionalidade, povoamento e civilização brasileira. O Brasil não foi uma tarefa fácil. Historiadores mais incautos contam a história do Brasil como se fosse fácil para um pequeno país chamado Portugal, que no século XVI tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, passar a povoar e a civilizar aquela que hoje é a 5ª maior porção de terras nacionais do mundo. A tarefa de povoar e civilizar o Brasil custou sangue, suor e lágrimas, e permitiu que se fizesse aquilo que cantava Camões nos Lusíadas. Aqueles homens fizeram mais do que prometia a força humana. E o povoamento do Brasil, que começa, obviamente, pela costa, só pode invadir o sertão graças ao trabalho épico, heróico, de homens e de mulheres que, relacionando-se com o gentio, que superando os intempéries das florestas, a avidez
das circunstâncias climáticas, embrenham-se nas matas para construir civilização, para levar ordem, para levar progresso e, com eles, a liberdade humana. E assim nasce o Estado de São Paulo, utilizando-se dos veios dos nossos rios, homens e mulheres ingressam no território, um território de que o Oeste Paulista será o último e, por que não dizer, um dos mais belos capítulos dessa história. Veja que só praticamente 4 séculos depois do início do povoamento brasileiro é que se consegue, de fato, povoar e civilizar o Oeste Paulista, o que nós agora comemoramos como símbolo no centenário de Presidente Prudente. Ou seja, por isso, esse marco precisa, sim, ter o olhar da nação brasileira, porque, repito, é um importante e belíssimo capítulo da construção do Brasil tal qual ele é, e um Brasil tão bem retratado no Oeste Paulista. Um Brasil que soube acolher todas as raças, os povos, as nações, em que as diferentes línguas foram se constituindo no belo amálgama da língua portuguesa, em que as raças, cores, foram dando lugar a um jeito próprio de ser brasileiro, o povo aberto ao outro, um povo em que, se de outros países, raças, culturas, religiões levam às guerras e à morte, no Brasil as raças em geral importam menos do que o time de futebol para o qual se torce. Briga-se mais por futebol, muitas vezes, do que pelas diferenças raciais no Brasil. É uma honra, num momento como esse, poder estar na Câmara dos Deputados e poder dizer que, de alguma maneira, essa belíssima história de Presidente Prudente, pelos desígnios da providência, pôde se unir à minha história pessoal. Porque, de fato, em Presidente Prudente estão as minhas origens familiares, se não a maior parte delas. Ali estão meus avós, tios, primos e um sem número de pessoas que contribuíram de maneira determinante para a minha formação como pessoa, como cidadão, e que hoje reflete no mandato que tento desempenhar. Também em Presidente Prudente se deu o local do meu nascimento, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em 11 de setembro de 1980. Talvez uma das partes mais importantes da minha vida foi a possibilidade de sentar-me nos bancos de uma faculdade de Direito e, entusiasmado pelo meu pai, que também era da área do Direito, desenvolver um enorme amor às letras jurídicas. E foi também em Presidente Prudente um polo de comunidade jurídica, como já se referiu o digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em que eu pude saborear o gosto pelo direito e, no fundo, as possibilidades que ele revela para a construção institucional de um país. Sou grato a isso e de toda a comunidade jurídica prudentina e regional do Oeste Paulista, quero saudar 2 figuras que foram importantes nesse processo. Em primeiro lugar, o atual e desde a minha época, coordenador do curso de Direito da Toledo de Presidente Prudente, professor Sérgio Tibiriçá. Alguém que, junto com outros grandes e importantes baluartes, como o seu Milton Penac, a professora Zeli, hoje reitora da nossa faculdade, tem construído e contribuído para as luzes jurídicas que hoje iluminam o Brasil, mas que muitas delas saem de Presidente Prudente. Faço referência ainda a alguém que com certeza é saudoso em nosso coração e que é um ícone da comunidade jurídica, foi um ícone e é um ícone da comunidade jurídica prudentina, o professor Luciano Pinheiro, cuja memória nos é cara e cuja contribuição para as letras jurídicas prudentinas e nacionais
estão aí num legado, inclusive, familiar de mentes brilhantes. Também, como já disse, foi em Presidente Prudente que recebi a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, e também foi nessa cidade em que eu desenvolvi, pela primeira vez, aquilo que talvez seja um dos maiores prazeres que eu tenha na minha vida, que é o magistério acadêmico. Foi ali que, pela primeira vez, ainda aos 22 anos, 23 anos de idade, eu começava como professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional e assim por diante. Uma experiência muito desafiadora, porque muitas vezes tinha alunos que eram mais velhos e que tinham mais experiência de vida do que eu tinha. Agradeço por essa oportunidade, que também devo a Presidente Prudente. E em Presidente Prudente também tive a oportunidade de, contando com um trabalho enorme, somar pequenos esforços na construção daquilo que a gente acha fundamental. Quero agradecer à Santa Casa de Presidente Prudente e todo esse esforço também do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, porque graças ao esforço de décadas que os senhores têm feito, ali eu pude contribuir humildemente, de uma maneira módica, com 3 recursos parlamentares que ultrapassam já a soma de R$1 milhão e que com certeza serão uma ajuda para o enorme trabalho que voluntários já fazem no decorrer desses anos. Termino essa minha fala, senhor presidente, dizendo que uma história tão rica nos impõe desafios fundamentais. Presidente Prudente, que é um ícone da história do Oeste Paulista, de São Paulo e do Brasil, há de ser também o baluarte dos novos desafios que a nossa região precisa enfrentar. O primeiro deles é da superação das divisões microrregionais. O mundo hoje é unido, o mundo hoje se comporta de maneira global e pede de cada um de nós também um comportamento e uma visão o mais global possível. O Oeste Paulista só chegará ao desenvolvimento que pode chegar com seus enormes potenciais aqui já retratados e que com certeza serão evidenciados pelo senhor prefeito municipal. Mas todo esse potencial dependerá de uma união que não verá mais as divisas de cidades, mas pensará de uma maneira nobre, altiva e comprometida com o futuro. Só assim nós poderemos oferecer a São Paulo e ao Brasil o máximo do potencial que está em cada uma das cidades do Oeste Paulista e que de maneira especial está na capital do Oeste Paulista. Sinto-me honrado, agraciado pela oportunidade de participar de um momento que é histórico para cada um de nós, para a nossa região e certamente para o nosso país. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, parabéns.